falar de IRB. Qual é o case de IRB? Por que você acha? Porque essa é uma ação que polemizou para todos os lados. A assim. internet fala dela todo dia. Hoje você acha que é uma boa apostar no projeto de IRB? E quais são os pontos que você acha que fazem isso daqui se tornar um investimento favorável, por exemplo? Bom, eu interpreto o seguinte. A IRB é uma empresa que tem dois grandes acionistas. Os dois maiores acionistas da IRB são dois bancos. E não é o Warren Buffett, não. Não, não é. Não, porque... Fake news. Alguém já Fake news. insinuou que talvez ele fosse, que ele fosse participar de uma estrutura melhor, em termos de seguros. Mas são o Bradesco, tá certo? E o Itaú. Eu costumo dizer o seguinte, eu interpretei que tanto o Bradesco como o Itaú, eles foram responsáveis por indicar aquele gestor que fez e que promoveu, né, uma administração fraudulenta. Está correto? Hoje é voz corrente disso. E o próprio administrador ele está sendo processado nos Estados Unidos em virtude de ter relatado e oferecido informações não válidas, tá certo? Informações. Então, o que aconteceu? Esse administrador ele teve a oportunidade de apresentar lucros inexistentes, lucros que não haviam, que não existiam. Então, o que aconteceu? Esses lucros inexistentes tiveram um benfeitor ou dois benfeitores maiores. Eles foram através de dividendos, é isso? Lucros inexistentes, dividendos indevidos. Foram destinados a quem? Foram destinados ao Bradesco e ao Itaú. Então, a responsabilidade de fazer ressurgir essa empresa está na mão deles, tá? Não está na mão dos acionistas. Não foram os acionistas que promoveram a administração fraudulenta. Então, o que aconteceu? E isso gerou o quê? Gerou uma preocupação muito grande, acredito eu, para esses próprios acionistas, e eles acabaram buscando o quê? Buscando fazer com que a empresa tivesse uma auditoria profunda, não é isso? E que pudesse reapresentar os balanços dentro daqueles critérios normais. Isso foi feito. Teve um economista que fez uma auditoria geral, profunda, não é isso? Republicou todos os balanços e chegou na conclusão que a empresa reunia condições de ressurgir, tá certo? Então, enquanto isso, a grande maioria das casas de análise, né, que nem todas são casas de análise, algumas são casas de apostas, tá correto? Então, essas casas de análise houveram por bem locar uma quantidade grande de ações, sabendo que aquela empresa não ia gerar um lucro, tá entendendo? Que foram, através das locações, foram pressionando o papel de forma tal que ele chegou a um preço aí de 2,02, 2,03. É isso. Só que nós tivemos a oportunidade de estar presente numa reunião onde ficou claro, né, que a empresa havia chegado num ponto ruim e que agora havia sido colocada novamente numa posição de continuar a se recuperar, e continuar a dar resultado. Só que ficou claro também que a empresa precisaria o quê? Precisaria uma capitalização para poder fazer com que houvesse novos contratos, está entendendo? Então, eu acredito, como acreditei na Unipar, eu acredito que ela possa, dentro de algum tempo, porque isso é desde 2020. Então, está muito pequeno ainda o tempo, né? Então, eu acredito que ela vai assumir uma recuperação boa. Ô, Luiz, você está no conselho da IRB também, não está? Comitê. Acabei de ser eleito no comitê de auditoria. Explica isso para a gente. O que é um movimento como esse? Vamos lá. A gente tentou no início do ano, em assembleia, né? Unir os acionistas, a gente fez um PPP, que é basicamente você disponibilizar os advogados, né, para que via procuração, seja você votando sim, abster-se ou não, para que você tenha acesso à assembleia, né, a exercer o seu direito de voto como acionista. Poucas pessoas fazem isso justamente por ser
Primeiro, ninguém quer ir na reunião de condomínio, né? É um negócio muito chato. Horrível. Não, mas horrível. eles sempre se resolvem lá. Então, exatamente, mas numa dessas é que você acaba perdendo o controle. E por Tem que ser pegar uma vaga. empresa sem controlador definido, é importante que haja essa união de todos os interessados, né? E geralmente esse interesse acontece quando as pessoas estão no prejuízo. Então, reunimos essas condições, né? Juntamos 100 milhões de ações, né? Ele tem 20 milhões, ou seja, 80 milhões 30. vieram. 30 Agora, mas na época 20. 20, Né? 20 e pouco. 20 milhões de ações, então 80 vieram de outros acionistas que se interessaram, que compraram a ideia e falaram, não, beleza, vamos votar. Só que Bradesco e Itaú juntos têm cerca de 27%, 28%. Então, perdemos e não nos elegemos para conselho fiscal. Né? Visto esse movimento, a empresa sempre muito aberta, nos recebeu, né, de braços abertos, deram, né, todo o apoio possível, enfim, acabou surgindo um convite para participar do processo seletivo, né, eles estavam selecionando algumas conselheiras para fazer parte do comitê de auditoria, né? Então eu acabei entrando nesse processo seletivo, fiz entrevista com alguns dos conselheiros, fiz entrevista com o pessoal, os headhunters, enfim, e acabei sendo aprovado, né? Então, o que o comitê de auditoria faz? Diferentemente do conselho fiscal, como o nome sugere, ele fiscaliza as ações dos administradores. Então, é meio que Inês é morta. Olha, a administração fez isso, você vai lá e fiscaliza se o que eles fizeram está correto. No comitê de auditoria, você tem um papel estatutário, ou seja, você é um órgão que assessora o conselho de administração na tomada das decisões, certo? Então, no comitê de auditoria, lá a gente vai ter acesso a toda a parte intrínseca da empresa, né? Diferentemente do que se faz no conselho fiscal, né? Entendi. Então, eu acho que é uma oportunidade realmente do acionista minoritário, aquele que efetivamente está no prejuízo, de se sentir representado lá dentro, né? E eu dividiria esse período que eu estou por lá em duas fases, né? Acho que é o primeiro, passar a segurança, toda a transparência, a empresa quer fazer isso, de que a situação fraudulenta que se colocou lá dentro, ela não existe mais. Né? Por quê? É uma empresa que faz seguro para as seguradoras. Se o seguro é um negócio que vende confiança, então a que vende confiança para a seguradora tem que ser duplamente confiável. E o que há ali no IRB é uma crise de credibilidade, e com razão. Né? Eles não foram transparentes, balanço fraudulento, como eu disse. A segunda fase é, passado esse período de descrença do mercado, a empresa precisa começar a mostrar resultado, né? E está correndo atrás, inclusive a informação pública saiu no primeiro trimestre, que está buscando formas de se capitalizar novamente. Então, o mercado ele trabalha com expectativas. Atualmente, a gente não sabe quanto vale o IRB, porque nunca viu essa empresa rodando num nível normalizado, vamos dizer assim. Né? O problema é, quando o mercado souber, muito provavelmente o preço será outro. Mas vocês têm uma conta de vocês de quanto vocês acham que vale? Não, a gente tem. É melhor não ficar dando guidance, porque... Não, só para saber, né? Não, olha, Mas veja, o que então, assim, se alguém comprar ações de IRB, estão representados por vocês lá, é isso, né? Essa é a exatamente. mensagem. É uma empresa Tá que vale bom. 2,5 bi em caixa. Ela tem em caixa isso? Desculpa, em valor de mercado. Ah, em valor de mercado. Ah, tá bom. Deve ter o quê? Uns 10 bi em caixa. E em caixa também ela tem um valor Tem, extraordinário. assim, muitas Só que vezes não o é caixa. Mas dela. não é o caixa dela, né? Não é Claro, dela. claro. São ativos que estão lá em garantia. Mas mesmo Isso. assim, se você olha sobre a perspectiva gerencial, contábil, que a gente está acostumado, é uma liquidez Total. extraordinária. Mas existe ali uma liquidez regulatória que precisa ser atingida.